Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 13 de julho de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será Controvérsias. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, que diz assim: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de estudar os capítulos 2 e 3 do Evangelho de Marcos. O capítulo 3 não será estudado na sua íntegra, mas pelo menos uma parte dele. Nesses dois capítulos, o propósito do estudo que faremos será analisar alguns relatos de algumas atividades feitas por Jesus, até mesmo milagres operados por ele, ou ensinamentos que ele acabou ministrando, onde alguns princípios foram estabelecidos por Cristo Jesus a respeito de quem ele é. Então, o grande propósito nesses dois capítulos, capítulos 2 e capítulo 3, é tentar responder uma pergunta: quem é Jesus? Qual é a autoridade dele para poder fazer algumas coisas ou para poder dizer algumas coisas? Nós estaremos estudando esses relatos para tentar demonstrar quem é Jesus, afinal de contas. E nesses relatos sempre você vai encontrar algumas declarações que são declarações chaves, como declarações que aparecem em Marcos capítulo 2, verso 10, verso 17, verso 20, verso 28. Isso, entre outros, são declarações de quem é Jesus. Por que ele tem autoridade para poder dizer algumas coisas ou para poder fazer algumas coisas? Ele mesmo explica. E esses elementos nos darão base suficiente para podermos compreender ou responder ao grande questionamento, como nós mencionamos lá na introdução da lição desse trimestre, que é a primeira parte do Evangelho de Marcos, que vai tentar responder até o capítulo 8. A pergunta que está no ar é, afinal de contas, quem é Jesus? Quem ele é? Nesses versículos, ou nesses dois capítulos, nós encontramos declarações que tentam construir essa mesma resposta. Afinal de contas, quem é Jesus? O texto, por exemplo, que serve como base para o nosso estudo dessa semana, vai fazer algumas declarações a respeito do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quem é ele? Ele é o Senhor do sábado. O que isso quer dizer? Nós vamos analisar durante essa mesma semana. Existem alguns pontos aqui em Marcos 2 e 3, onde o autor ele vai destacar o fato de que alguns mestres religiosos eles compreendiam mal e ao mesmo tempo levantavam suspeitas contra a mensagem de Jesus. E aí você vai perceber que esses mestres religiosos, em grande maioria, fariseus. Num primeiro momento do ministério de Jesus, você percebe esses camaradas tentando se aproximar de Cristo. Por quê? Porque Jesus agregava multidões. Tinha gente que o seguia, muita gente que estava seguindo Jesus. Ok, e agora? Já que Jesus é popular, vamos tentar trazer ele mais para perto. Mas eles tentam se aproximar de Jesus e tentam fazer com que Jesus entre dentro da forma que eles estabeleceram para uma pessoa religiosa, para um mestre da lei. Tanto que eles vão dizer para os discípulos em determinado momento: por que o mestre de vocês come com pecadores, anda com prostitutas? Isso não está certo, isso não pega bem para ele, vocês deveriam conversar com ele a respeito disso. Eles estão tentando formatar Jesus dentro daquilo que é a visão deles a respeito de quem é o mestre. Como eles não conseguem fazer isso, então agora, num segundo momento, eles começam a criticar Jesus, para tentar fazer com que aquela popularidade que Jesus tinha em relação ao povo, que fosse quebrada. Então, agora, essas declarações que Jesus vai fazer e que Marcos vai mostrar no capítulo 2 e 3, vão tentar demonstrar por que Jesus, ele ainda assim, apesar das críticas que ele sofreu desses líderes religiosos, como que ele ainda conseguiu manter o povo junto com ele? Porque as multidões o seguiam. Essas declarações davam margem para que as pessoas pudessem segui-lo e entender: opa, então o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então não é que a gente não pode fazer nada no sábado, a gente não pode cuidar dos nossos próprios interesses, mas a gente pode cuidar do próximo. E aí Jesus vai dizer: eu estou dizendo isso porque até do sábado o Filho do Homem é Senhor.
Então, ele vai ter autoridade sobre as pessoas e vai ensinar em muito também por conta disso. E essas declarações nos mostram exatamente esse mesmo aspecto. Mas um outro detalhe é que nesse contexto nós vamos examinar dois elementos agora, durante essa semana, ok? O primeiro, os grupos, incluindo fariseus, os escribas, os que eram hostis aos ensinos de Jesus. Quem era esse pessoal? Por que eles tinham tanta raiva de Jesus? Por que eles hostilizavam tanto Jesus e os seus ensinamentos? E às vezes usavam os próprios discípulos para tentar atacar a Jesus. Quem eram esses grupos? Vamos conhecê-los. Em segundo momento, algumas questões que produziam discórdia entre Jesus e os líderes religiosos. E esse aqui é um aspecto que vai ser muito interessante a gente analisar essa semana, porque alguns indivíduos olham para os textos do Novo Testamento e dizem, Jesus, ele na verdade não concordava com ensinamentos a respeito do sábado, a respeito de outros temas que são considerados polêmicos hoje no mundo cristão evangélico contemporâneo. Mas será que Jesus, quando ele diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, será que ele está dizendo que o sábado não precisa ser guardado ou que existem ênfases diferentes que têm que ser dadas? Como é que Jesus lidou com essas diferenças de ensinamento? Então a gente vai entender, num primeiro momento, quem eram esses críticos de Jesus, no que eles acreditavam e quais eram as discórdias que Jesus acabou estabelecendo em relação a eles. Por que Jesus pensava de forma diferente? Bom, você pode imaginar que a lição dessa semana vai prometer realmente muito para a gente. A gente vai poder crescer bastante aqui dentro dessa temática. Amanhã, por exemplo, que vai ser o nosso primeiro tema analisado dentro desse estudo, vai ser curando um paralítico. Mas não é sobre isso que vamos falar agora. Eu quero convidá-lo para orar junto comigo. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor Jesus é Senhor. Então, por isso, ele tem autoridade sobre a nossa vida, bem como tudo o que diz respeito a nós e a nossa salvação. Queremos pedir uma bênção especial agora para esse amigo, para essa amiga que ora conosco. Pessoas que talvez estão buscando uma intervenção da tua parte, estão buscando uma porta que seja aberta, um milagre que seja efetuado. Nós queremos em tua palavra. Então te pedimos, opera de acordo com a tua vontade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?